O programa de hoje poderia começar como um conto infantil. Era uma vez. Mas remeter-nos-ia para um universo imaginário e fantasioso dos que se ficam pelas páginas de um livro de histórias. No programa de hoje, deixamos-nos inspirar pelo sonho e contagiar pela ação de quem, desde muito cedo, se rege pela máxima de deixar o mundo melhor do que o encontrou. Ativista desde que nasceu, aos 19 anos fundou a My Destiny, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de criar impacto positivo nas comunidades costeiras através do surf. Aos 20, foi para a Índia como voluntária num projeto que apoiava órfãos e mulheres vítimas de violência. Desde então, acumulam-se os projetos, as iniciativas, os exemplos e multiplica-se o impacto positivo que inspira gerações de seguidores como agentes de mudança. Reconhecida pela UN Women pelo seu trabalho na Índia, fundou a He4She Portugal. É uma Global Shaper do World Economic Forum e de volta à Índia como co-diretora do projeto Satyam, que, rapariga a rapariga, mulher a mulher, as capacita a criar as condições para quebrar o ciclo de pobreza em que vivem. Ativista, feminista, storyteller e tanto mais que se esgota nos títulos, a Carolina Salgueiro Pereira vem hoje contar a sua história, o que a move e a marca que deixa no mundo. Olá Carolina, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Olá, obrigada. Bem, eu depois desta introdução posso ir embora. Eu agora tenho medo de estragar, não é? Eu agora é assim, bom, deixamos isto assim, eu vou-me embora e fica perfeito, está ótimo. Não vás, por favor, não vás, nós queremos ouvir tudo. Não, eu vou ficar aqui, eu aguento mais um tempo. Nós prometemos que continuamos nesta linha, linha. Ok. É só para não estragar mesmo. Obrigada. Nada, obrigada por teres aceito este convite. Conta-nos então de onde é que vem esta missão, de onde é que vem este teu espírito e esta tua entrega? Eu nunca sei muito bem responder essa pergunta e, portanto, eu sinto que, na verdade, de todas as vezes que me perguntam isso, eu conto uma história diferente e depois cabe a alguém que ouça tudo escolher uma, pronto. Mas, eu não sei, eu acho que vou sentindo diferentes coisas. Eu acredito que os escoteiros, eu fui escoteira, os meus pais puseram-me nos escoteiros com 5 anos e depois só saí de lá com 18 anos, apesar de não ser católica, mas pronto, mas fiz esse percurso todo e acabei por levar constantemente com a frase do deixa o mundo um bocadinho melhor do que encontraste, e depois há muitas coisas do escotismo muito boas de valores e de servir o outro e de proteger a natureza e uma série de coisas. E, portanto, como me levava, entre aspas, com isso todos os sábados, não é? E estava muito rodeada por esse meio, eu acho que depois tentava transpor isso que eu aprendi aos sábados em tudo aquilo que eu fazia durante a semana e, consequentemente, em todos os projetos ou ideias, ou até mesmo no desporto, no caso do surf, no que eu ia estando envolvida quando era mais nova. Portanto, acho que essa é assim a resposta mais lógica, é a influência que os escoteiros tiveram na minha vida, mas acho que depois também, se calhar, às vezes vem de amigos e de outras influências e até mesmo de nós próprios e de coisas que lemos ou que vimos e aquilo mexer connosco de uma maneira diferente, não sei. De que forma é que o contexto influenciou? Então, um pouco, ou seja, o que te envolvia? Eu acho que o contexto influencia sempre muito, mas também acredito que há muita coisa que pode partir de nós. Ou seja, eu acho que o contexto influencia muito, mas também não quero deixar uma ideia de que então estamos condenados ao contexto. Porque mesmo eu fui fazendo amigos muito fora da escola, por exemplo, e não tinha assim tantos amigos na escola e mesmo os escoteiros influenciam-me imenso, mas depois assim amigos de dia-a-dia não é que fossem o meu grupo, portanto eu na verdade depois não estava só num grupo e não era 100% influenciada só por um grupo. Eu sinto que as coisas iam influenciando e eu bebia daqui e dali, mas depois era a Carolina, mas depois fazia as minhas coisas e era a mesma Carolina no surf, que era a mesma Carolina que estava na escola e nos escoteiros e no basquete e no que quer que fosse que eu andava. Portanto, eu acho que também é essa parte que vem de nós. Eu comecei a ler muito nova, porque o meu pai é professor de português,
e obrigava-me a ler coisas muito cedo e que eu depois tive de reler mais tarde, mas eu acho que há montes de coisas, pequenas coisas que nos influenciam, mas sem dúvida que foi também eu poder escolher ir escolhendo esse grupo de amigos, ou seja, eu poder ir escolhendo as pessoas de quem eu me rodeava, que fez com que eu pudesse crescer naquilo que eu realmente gostava. Pronto, eu gosto muito daquela frase do se és o mais esperto na sala, então estás na sala errada, não é? E eu sinto que eu nunca fui a mais esperta de nenhuma sala em que eu estive na vida. Foi sempre estar a procurar essas pessoas e colocar-me em novas salas e pronto, e esse mover-me pela curiosidade levou-me sempre a estar rodeada de outras pessoas que me davam muito. Carolina, já nos falaste sobre os escoteiros, mas conta-nos um pouco mais sobre o teu percurso e também onde é que vais buscar o tempo, a energia e a motivação para os teus projetos. Então, a nível de tempo, a resposta fácil é que, pronto, não se faz tudo ao mesmo tempo, não é? Porque eu acho que é normal que as pessoas olhem para a história e então daqui a 20 anos espero eu que ainda tenha mais coisas e que tenha feito mais coisas. E eu acho que é normal que as pessoas olhem para a história e pensem, tanta coisa ao mesmo tempo ou tanta coisa numa pessoa, não é? Mas a verdade é que eu não fui isso tudo ao mesmo tempo. Isto foi um percurso que já vem desde, não sei se eu pensar no My Destiny, provavelmente vem desde quase há 10 anos. As coisas levaram mesmo muito tempo. Não sei, eu acho que assim, resumindo, eu costumo definir o percurso como começando no My Destiny, apesar de ter feito várias coisas antes. Porque eu tinha o sonho de viajar à Indonésia sozinha e pronto, e houve um verão em que eu juntei o dinheiro, acumulei trabalhos, eu trabalhava em surf camps e assim, como parte do staff, e eu acumulei trabalhos e consegui o dinheiro para viajar à Indonésia. Pronto, e como essa viagem era tão importante para mim, foi daí que surgiu o My Destiny, que eu queria que a viagem fosse mais do que eu simplesmente ir à Indonésia. Pronto, e já aí queria que a viagem tivesse um impacto positivo antes, durante e depois, ou seja, antes eu estive a pensar como organização como é que eu os podia ajudar, durante era ajudar enquanto eu lá estava e depois era numa pequena curta-metragem que eu gravei com uma GoPro e com uma câmera e não sei o quê, tudo que o dinheiro que viesse patrocinadores dessa curta-metragem revertesse para a mesma organização. E eu sinto que foi aí que se deu o chamado ponto de viragem, não é? E depois, mais tarde, fui para a Índia com o mesmo projeto, mas convidada pelo India Surf Festival, e lá foi o segundo ponto de viragem, mais focado na igualdade de género e nos direitos humanos e nessa parte, porque acabei por trabalhar com raparigas do orfanato do Ashankiran e com mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos, e portanto aquilo mexeu muito comigo. Eu era muito nova para essa experiência, vim para Portugal toda revoltada e reconheço que foi demasiado cedo para a maturidade emocional que tinha, mas de facto, pronto, foi demasiado cedo também no bom sentido de aquilo causar então uma transformação tão grande, de eu perceber que qual fosse a mudança que uma pessoa queira gerar no mundo, que tem de trabalhar a igualdade de género, os direitos humanos, o acesso a coisas básicas, como a saúde, como a educação, como uma série de coisas, eliminar a pobreza e uma série de outras coisas. E isso tornou-se muito claro para mim. E pronto, e depois o caminho foi enverdando por aí. Eu continuei a trabalhar em muitas organizações feministas e a aprofundar o meu ativismo, a perceber até como é que isso se interseccionava com outras coisas, não é? Como é que o feminismo se intersecciona com outras coisas. E pronto, e mais tarde, para aí uns 2 ou 3 anos mais tarde, a ONU Mulheres convidou-me para ser embaixadora do We4She. Eu fui, que é um movimento para a igualdade de género, que era mais focado nos jovens, era e é. E eu fui a Paris fazer uma formação, acabei por voltar para Portugal e no fundo querer implementar o projeto, mas nós começámos de uma maneira muito básica, com um grupo de Facebook e a perguntar a alguém: conhece alguém que queira trabalhar em igualdade de género, ou estamos a pensar fazer uma reunião informal, e organizámos assim uma reunião
informal, aberto, em que vieram pessoas de várias gerações de feministas, no fundo, e de várias organizações que nos disseram que faltava em Portugal um movimento de jovens para jovens e que nós podíamos e devíamos de ocupar esse espaço, e uma coisa que fosse mais informal, ou seja, que fosse mesmo movimento e que nós não nos hierarquizássemos rapidamente, não passássemos à organização, porque o que faltava era exatamente essa cola, e que os jovens podiam ser essa cola das várias coisas que se estavam a fazer em Portugal para a igualdade de género. E foi assim que nasceu o He4She cá em Portugal, e nós agora estamos espalhados em núcleos, em universidades de norte a sul, com mais de, penso eu, mais de 200 pessoas, pelo menos, ativas no He4She, estamos divididos em núcleos regionais e depois os núcleos nas universidades e assim, e fazemos campanhas, eventos, mobilizações. Pronto, trabalhamos isso tudo e é de facto muito de jovens para jovens, não é? No fundo, o grande objetivo é pôr mesmo a igualdade de género como um tema dos corredores e do bar da escola e mexer com as pessoas nesse sentido. Pronto, e depois mais tarde acabei por ir trabalhar para as Nações Unidas. Tive os últimos 3 anos a trabalhar num departamento das Nações Unidas. Claro que eu saltei aqui vários passos pelo meio, mas pronto, para também não cansar. E estive a trabalhar focada em comunicação, num departamento para mobilização de pessoas e de gestão de projetos de terreno, chamado UN SDG Action Campaign, que faz parte acho que em português chama Plano para o Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD. E saí desse projeto. Antes de continuarmos no teu percurso... Força! Há aqui uma parte do He4She que gostávamos de ouvir um bocadinho mais, e obviamente que, para quem não conhece ou para quem não está completamente por dentro, tem a ver com a consciencialização também do lado masculino e do que podem fazer para ajudar a atingir a igualdade de género. Que receptividade é que tens tido junto dos jovens, dos rapazes, deste público masculino? Porque nós notamos um bocadinho isso quando contactamos com as gerações mais jovens, em que esse gap é mais curto ou tendencialmente tende a não existir. É mesmo verdade? Sentes isso também? E há receptividade? Sim, eu acho que houve todo tipo de feedbacks, não é? Quer dizer, houve vários rapazes a juntarem-se. Nós temos ainda assim mais raparigas do que rapazes, porque no fundo nós não fechamos a porta a ninguém, portanto não conseguimos controlar isso de é só rapazes ou é só raparigas. Mas existem muitos rapazes, e acho que essa missão de conseguir trazer mais rapazes e de ser man-friendly, não é? Foi bem sucedida, mas claro que, sei lá, em todos os... Acho que sempre que o He4She vai falar a um painel, existe alguém que antes levantava o dedo, agora não sei como é que é, mas que pergunta, se for uma rapariga a falar, critica, não é? Critica e diz que, no fundo, estamos a dar palco aos homens e a tirar essa luta outra vez das mulheres. Também há várias opiniões dentro do feminismo, não é? Tipo, o feminismo é um espectro de ideologia. E, portanto, dentro do próprio movimento feminista há quem defenda que o feminismo é de mulheres para mulheres só e portanto, houve diferentes reações na nossa opinião. Se virmos aqui de uma forma muito simples como o homem sendo o opressor e a mulher a oprimida, é muito poderoso juntar o opressor à mudança, no sentido de, ainda que essa mudança seja a mudança que a mulher quer ver, mas quando nos unimos para esse caminho, e a história vai mostrando isso, é muito poderoso e avança muito rápido, não é? Do que continuarmos sempre muito fechados no fundo de mulheres para mulheres, mas apesar desse trabalho também ser super importante. Portanto é isso, eu acho que é um complemento e acho que tem resultado e acho que se está a fazer um bom trabalho, mas e que os outros espaços de mulheres para mulheres e não só podem e devem continuar a ser ocupados. Mas pronto, e acho que tudo se complementa no fundo. Já agora só porque, pronto, é verdade que eu já conhecia o movimento, mas ao mesmo tempo cá em casa, quando falei, não se conhecia. Então, um bocadinho
Concretamente, ou seja, para além de só a consciencialização do lado do feminismo, o que é que concretamente são as atividades ou o que é que se faz no He for She? E, por exemplo, mencionaste nas universidades que estavam presentes, quais é que são as atividades que existem mesmo concretas? Ou seja, se alguém se quisesse juntar, saber um bocadinho o que é que queria fazer. Então, nós no fundo estamos divididos em vários núcleos de universidades. Se não existe núcleo na universidade de alguém, essa pessoa pode iniciar esse núcleo, portanto é só contactar o E4She e tanto faz, se é por e-mail, se é por Instagram, se é por Facebook, que eles vão acabar por ser orientados. E o que se faz é desde campanhas, desde eventos, workshops, ou seja, mais puxar para a formação, desde conferências e também depois a parte de mobilização e de organizar marchas e essa parte, acho que assim resumindo, é um bocadinho disto tudo. Nós temos alguns eventos que costumam ser regulares, que é o 8 de março, e temos também a Arts Week, que costuma ser assim quando fazemos os eventos maiores do E4She, que vai variando, ou é em Lisboa ou é no Porto, mas acabamos por tentar envolver o E4She como um todo. E pronto, e depois dentro dos workshops também há de tudo. Há trabalhar a igualdade de género no mercado de trabalho, existe trabalhar a igualdade de género numa via de educação, trabalhamos muito com a comunidade LGBTQ também, portanto acaba por depois existir muitos subtemas dentro disto de se trabalhar a igualdade de género. Qual é que é para ti a grande questão? Tu consegues identificar aqui o principal obstáculo, por exemplo, é há uma progressão mais rápida em direção à igualdade? Aqui em Portugal? Sim. Eu diria que, pronto, existe uma nas teorias de mudança, há sempre duas coisas que têm de avançar para se gerar mudança, que é a lei e é a sociedade. E, portanto, normalmente isto quando, por exemplo, nas alterações climáticas, a sociedade já está consciencializada e por isso sai às ruas para que avancemos com a lei. No fundo, um faz pressão para o outro. Depois existe o contrário, às vezes, que é a lei já avançou, como, por exemplo, na luta pelos direitos LGBTQ, mas a sociedade ainda não acompanhou a lei e, portanto, aí há um trabalho mais de educação. E eu sinto que, por acaso, no feminismo ainda estamos um bocadinho num misto dos dois, mas diria que mais tendencialmente para a parte da sociedade. Ou seja, o objetivo agora é muito educar a sociedade e existem montes de temas, aí é que acho que não consigo definir mas existem montes de temas que é preciso educar, desde masculinidades para tentar combater os números que temos de violência doméstica, desde igualdade no mercado de trabalho e progressão de carreira, desde quebrar estereótipos para que a educação seja igual para os dois. E, portanto, é preciso isso em tantas áreas, mas diria que o grande obstáculo não definiria como obstáculo, mas o grande trabalho neste momento tem de estar na sociedade, mas não invalidando que ainda existem coisas a nível de apoios e de sistema e de leis que devam avançar. Carolina, tu defines-te como ativista e storyteller. De que forma é que usas o poder das histórias para o teu ativismo? É uma boa pergunta. Eu primeiro defino-me como ativista porque acho que ativistas são todos aqueles que estão a lutar e a trabalhar por por resolver um problema estrutural. E a parte de storyteller nesse ativismo é porque acredito muito no poder das histórias ou das narrativas para mobilizar pessoas para a mudança, no fundo. E por isso eu tenho-me dedicado, estive muito parada o ano passado, por também questões de Covid e tudo mais, mas este ano até vou voltar outra vez com conteúdos, mas acredito em ocupar esse espaço, que é utilizar a comunicação e as histórias e
diferentes formatos de comunicação, no fundo, para chegar a pessoas para a mobilização e para a mudança que é precisa no ativismo. Portanto, no fundo, é utilizar a comunicação como uma ferramenta para essa mudança. Cada vez mais vemos muitos textos a serem substituídos o masculino no plural como, por exemplo, muitos para um neutro, sendo muitos. Explica-nos porquê e qual a importância de gestos como este na luta da igualdade, na tua opinião, claro. Sim. Então, ainda não temos a solução perfeita para um sistema de linguagem inclusivo, essa é uma das sugestões, mas isto no fundo é uma questão de comunicação inclusiva e nós não nos apercebemos, mas existem pequenas coisas que nós vamos dizendo, como, eu vou dar um exemplo mais banal que talvez ajude, mas como a chuva ser mau tempo e, portanto, nós logo à partida isso ser considerado uma coisa má e ficamos mal e tristes e assim, mas há muitas coisas que nós dizemos que no fundo depois moldam a forma como nós vemos as coisas. E, portanto, se nós estamos sempre a comunicar de uma forma masculina, no fundo, que são sempre os enfermeiros, ou se é sempre no masculino, nós associamos aquilo inevitavelmente, por mais que na nossa consciência digamos que não e que conseguimos fazer esse twist, agora não me vem a palavra em português, mas acabamos por ser influenciados por essa comunicação e isso está mais que provado de que isso influencia a forma como nós vemos as coisas. Primeiro começou-se por ser um olá a todas e a todos, para incluir também as mulheres, não é? E depois a parte de evoluirmos para um todos tem a ver com incluir também as pessoas que são de género fluido ou de género não binário e que, portanto, não se revêem num toda ou num todo. E pronto, e para mim acho que, pessoalmente, eu acho que, embora faça confusão a muitas pessoas, acho que é uma coisa tão pequenina que nós podemos mudar para que alguém se sinta válido, que eu não sinto o porquê de termos essa discussão ou de não podermos mudar isso no nosso discurso, no fundo. Seria tudo tão mais fácil se falássemos inglês. É verdade. Sim, não é? Porque o inglês agora usa o they como um pronome neutro e eu por mim falo, já percebi, já estou mais habituada, mas ainda me deixa muitas vezes a confusão, estão a falar de uma pessoa de mais do que uma. Sim, eu acho que pronto, esse sistema que se chama o sistema ELU, que é o que muda para todos, e que sugere várias alterações no singular e no plural, acho que é uma boa solução. Mas ainda não existe um sistema que seja aquilo que toda a comunidade ativista ou as pessoas que trabalham em questões de género decidam como esta é a nossa proposta. Pronto, e portanto, uma das coisas é que agora já se tem falado e o porquê desse sistema ELU ser mais, não sei, mais abrangente em termos das pessoas concordarem com ele, é que substituir o A ou o O por um X não inclui pessoas com problemas visuais que, por exemplo, tenham de usar voz nos telefones para ler aquilo que está, porque isso não se traduz, ou pôr um arroba, isso não se traduz. A palavra perde-se, enquanto que todos, isso consegue-se ler. E também nós não dizemos com X, ou não falamos com arrobas, portanto, acaba por o todos ser uma coisa que nós conseguimos transportar. Fazendo aqui uma pergunta um bocadinho provocadora e obviamente sem nenhum sentido negativo ou conotação negativa. Tu sentes que de alguma forma há aqui uma dificuldade ou uma barreira que vai para além depois da forma, ou seja, que vai para além, há algo maior que vai para além da linguagem e da forma como escrevemos ou dizemos e que depois encontra aqui uma barreira muito grande quando pensamos que se formos por esta via, teremos de ter em conta praticamente a origem de todas as palavras que usamos para nos expressarmos, não é? Porque se pensarmos em coisas como esclarece-me, só por aí
já estamos a entrar aqui em questões que se calhar não são inclusivas ou que historicamente têm uma ligação, uma conotação que não é inclusiva ou que perpetua certas situações de discriminação. Sentes essa dificuldade e sendo storyteller também, não é? E estando mais atenta à forma como te expressas e como comunicas, sentes isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que o problema de nós não estarmos já a falar assim não é uma questão de forma, porque assim, a linguagem e mesmo a língua portuguesa foi evoluindo portanto, se calhar se nós disséssemos aos nossos antepassados que hoje em dia iríamos falar assim, eles também viriam isso como, como é que eu agora vou aprender a falar assim, né? Como é que... Mas isso é uma coisa progressiva e que acontece e depois, na verdade, nem sequer custa assim tanto, porque isto é uma coisa, não é de um dia para o outro, no fundo, não é uma coisa imposta assim de um dia para o outro. Mas a grande dificuldade para nós não estarmos aí não é a forma e não é uma questão técnica, no fundo, como tu estavas a dizer. Eu acho que é exatamente uma consciencialização das pessoas, porque, no fundo, acredito que ainda há muito trabalho a fazer para sequer a linguagem ser a nossa principal bandeira. Eu continuo, é uma das minhas bandeiras, porque eu acredito que nós temos de ir pushing, no fundo, nós temos de ir fazendo pressão e temos de ir fazendo essa força e mostrando, olha, há coisas aqui, não é? Há coisas aqui que podem ser feitas. Mas a grande barreira quer dizer, se nós nem sequer ainda no dia-a-dia aceitamos e incluímos pessoas de uma forma natural, pessoas de um género não binário ou pessoas de género fluido, quanto mais já estarmos a incluí-las na nossa linguagem e tudo mais, não é? Portanto, isso tem de ser uma coisa que, antes de tudo, tem de estar completamente normalizada na nossa sociedade, para nós a querermos incluir no nosso vocabulário. Pronto, eu é que, obviamente, vou fazendo os dois trabalhos, que é, esta malta precisa de ser incluída, 2, isto seria uma das formas de incluí-la, mas eu percebo que existe um processo até chegar aí. Sim, de certa forma eu quase queria dizer o paralelismo entre o acordo, quer dizer, na parte da escrita, não do movimento, mas do acordo ortográfico. Também no início todas as pessoas estavam muito contra e ainda se vê pessoas a escreverem artigos ou de acordo com o antigo forma Sim. de escrever, mas ao mesmo tempo eu dou por mim, em que eu era completamente contra e aos poucos, um pouco pelo trabalho ou no dia-a-dia, acabo já por estar a escrever, até porque o computador corrige-me para o novo acordo ortográfico, então já acabo por ir, ou seja, não estou a dizer que vamos precisar agora quer dizer, mas de certa forma estavas a dizer, é a lei, não é? Há ali uma correção automática que é feita por um erro que eu estou a fazer e que me obriga aos poucos a integrar e é mesmo assim que vai ser. Sim, exatamente. Falaste há pouco da linguagem LU, não sei se estou a dizer bem. Sim. LU, é porque nós não sabemos o que é, podes-nos explicar, por favor? No fundo é só isso, é só um sistema que substitui no singular, eu também não sou expert, mas que substitui no singular o O e o A por um E, para géneros não binários, que no plural também fica todos em vez de todos ou todas, que no fundo apresenta uma solução de como é que podem ser os plurais, os singulares e tudo mais. Mas existem artigos sobre isso. Aliás, posso depois no final também sugerir um ativista que é o Pedro, não me lembro do segundo nome, mas que tem trabalhado mesmo muito focado nesta questão do sistema ELO e que tem escrito artigos sobre isso e que sabe explicar muito bem todas as alterações, no fundo. Também há uma maneira fácil, que eu me lembrei agora, que é nós eliminarmos quando falarmos sobre outras pessoas, por exemplo, nós eliminarmos e depois ela, por exemplo, a Maria foi ao carro e depois ela qualquer coisa. É continuarmos a referir-nos às pessoas pelo nome delas, a Maria e o Pedro, ou Maria e Pedro, e em vez de pormos no fundo um pronome antes, mas não sei, há várias sugestões no fundo nesse sentido.
Olha, e regressando um bocadinho ao teu percurso e começavas a falar sobre a UN Mulheres, como é que tem sido trabalhar com essa estrutura, com esse peso institucional que imagino que esteja subjacente a uma organização como esta? Sim, e eu sou mais ou menos um caso curioso aí, porque eu sou a pessoa, ou era, agora neste ano não estou a trabalhar com as Nações Unidas, continuo a colaborar com eles em algumas coisas, mas em freelance, estou à procura da minha próxima aventura, mas este último ano não tem sido aí a minha grande casa. Mas mesmo quando eu era aquela pessoa que trabalhava muito dentro do sistema, porque não é, a ONU é o sistema dos sistemas, mas ao mesmo tempo fazia muito o trabalho da rua, não é? Que é ir contra o sistema e é apontar o dedo e dizer o que é que se tem de mudar, etc. Mas também porque, apesar de eu sentir que essas estruturas muitas vezes são muito burocráticas e depois a minha urgência pessoal diz-me que são demasiado lentas para as mudanças que eu quero ver e eu fico com essa ansiedade, no fundo. Também reconheço que, e estando lá, que têm um poder impressionante também de gerar uma mudança em grande escala, no fundo. E, portanto, eu sinto que é preciso fazer-se, e ainda acredito nisso, ainda acredito nas instituições, e que é preciso fazer um trabalho dentro e fora delas. Portanto, acaba por ser isso, mas só eu era um caso diferente, porque normalmente o que acontece é alguém que depois entra aí e fica muito por aí e afasta-se um bocado das ruas, e alguém que esteja nas ruas muitas vezes também entra num discurso completamente contra, que nem sequer consegue estar aí adentro a trabalhar, não é? Nem tudo me agradava, como é óbvio, a nível lá está, de processos, de demoras, do que aquilo envolve e da complexidade que é. Mas por outro lado, depois quando via o resultado de muito esforço, não é? E via, sei lá, campanhas que chegam a, não sei, mais de 2 milhões de pessoas, ou a coisas que de facto têm um impacto no terreno muito, muito forte e muito direto, essa esperança ou essa ideia de que o trabalho tem de se fazer dentro e fora dos sistemas continuava-se a alimentar, pelo menos para mim. Por acaso era uma das questões que eu tinha há pouco quando mencionaste mais um outro ativista, porque é um bocadinho, pelo menos a sensação que eu tenho às vezes com organizações, ONGs, que existem várias e que se calhar se trabalhassem todas juntas seria mais fácil chegarmos ao fim que queremos. É um bocadinho, o que eu te ia perguntar é se existe alguma plataforma onde consegues reunir-te com com outros ativistas que também estão na mesma batalha, na mesma luta, ou de facto precisamos de ter também um sistema organizado por detrás, ou seja, basta precisamos dos dois? É assim, acho que o mundo ativista, alguns, no fundo, já se organizam entre eles e é muito comum também navegarmos até mesmo entre causas, porque vamos percebendo as interseções entre umas coisas e outras e, portanto, é completamente normal que, sei lá, o E4X esteja a receber uma formação de alguém que é do movimento de justiça climática, do Climáximo, por exemplo, ou que depois façamos todos um workshop juntamente com organizações que trabalham no antirracismo. Portanto, há aqui um mundo em que as pessoas de facto se conhecem e que as organizações entram muito em contacto umas com as outras e até tentam muito partilhar ferramentas, por exemplo, sabem que eu dou comunicação no ativismo, ou que dou impact storytelling, ou que trabalho com esta comunicação ativista, no fundo, e portanto eu chego a fazer workshops para outras organizações, ou organizamos workshops abertos em que pode vir quem quiser, da organização que quiser, e receber porque o que interessa é capacitar esta malta toda, não é? Muito honestamente, ainda continua diria que a grande maioria, ou seja, mais de 50%, a ser muito desorganizado, porque não existe, porque são tudo pessoas voluntárias,
são tudo pessoas que fazem isto já depois de trabalho e etc. São raras as pessoas que não são voluntárias e conseguem tirar um rendimento do ativismo, ou seja, ou pelo menos acabam por ganhar rendimento de outras coisas, de irem falar ou de darem palestras ou o que for, mas diretamente estarem a fazer aquele trabalho, não é? E pronto, e portanto, sim, ainda há aqui uma grande falta de estrutura, mas não acho que seja impor a estrutura de noutros, até porque a forma como funcionam são diferentes. O ativismo tem muita tendência para não ser hierárquico, que é o oposto das Nações Unidas, por exemplo, super hierárquico, e o ativismo é muito esta lógica de coletivo, de sermos horizontais, de toda a gente vota uma opinião do que é que vamos fazer, toda a gente sabe de tudo, as coisas são muito transparentes. Pronto, e eu, portanto, não acho que seja impor uma forma de uns nos outros. Ainda assim, acho que sim, que existe... No fundo, não sei, acho que resumindo a resposta falta um bocadinho de ativismo às pessoas que estão no sistema e nas Nações Unidas, acho que aquilo andava mais rápido, e acho que falta um bocadinho de estrutura, se calhar, e de meios, estou a dizer as Nações Unidas, mas podia dizer outra coisa qualquer, no ativismo. Acho que fazia bem essa transferência. Carolina, eu gostava de voltar um bocadinho atrás e gostava de te perguntar se nos podes explicar concretamente como são os projetos que até tens ligados no teu perfil no Instagram, que são o My Destiny, o Satyam e o Tipping Up. Será que nos podes explicar o que é que cada um deles faz e qual é o impacto de cada um nas comunidades? Claro. O My Destiny é rápido porque no fundo já não existe praticamente. O My Destiny começou, pronto, foi esse primeiro projeto e neste momento ele existe, mas já não me pertence. Ficou nós expandimos entretanto para o Brasil, para o Panamá e para outros países e neste momento foi o Brasil que ficou com o projeto e no fundo o que eles fazem era aquilo que já fazíamos antes, que é através do surf educarem crianças para se tornarem change makers, ou seja, para se tornarem agentes de mudança nas suas comunidades. E isto é o que eles estão a fazer em Salvador e portanto, o trabalho continua aí. A Satyam é assim o projeto que está mais avançado e que eu adoro, no fundo é um projeto de coração, no fundo, nós temos uma associação em Chennai, que é mais ou menos, não é bem no sul da Índia, mas mais ou menos, é uma das grandes cidades também da Índia, em que nós trabalhamos com raparigas e mulheres através da educação para quebrar ciclos de pobreza nas suas famílias. E no fundo nós trabalhamos com uma relação praticamente umbilical com uma outra fundação que existe, ou seja, nós partilhamos as infraestruturas, o espaço é dos dois e portanto, juntos nós acolhemos essas raparigas, que são raparigas ou da casta mais baixa ou que sofreram, no fundo, violência doméstica ou assédio de alguma forma, ou que são órfãs, e no fundo nós acolhemos, damos casa segura, comida, médico, essas coisas todas, e também bolsas de estudo numa escola privada, porque a escola pública não é muito segura para esse tipo de raparigas em Chennai, e então damos-lhes bolsas de estudo para que elas possam, no fundo, crescer e ter acesso à educação. Pronto, e depois temos lá o Satyam Café, que é um café onde trabalham algumas destas mulheres que também foram, no fundo, abandonadas pela sua comunidade ou pelas suas famílias, e isso acontece por diferentes razões, ou porque se quiseram divorciar, ou porque querem ter um emprego, ou porque, no fundo, não sei, foram violadas por alguém de fora da família e ainda pagam por isso. Pronto, pode acontecer por diferentes razões, e o Satyam Café são elas que trabalham lá, e o dinheiro reverte todo para pagar os ordenados delas e para pagar as bolsas de estudo das raparigas. E nós agora queremos abrir o Satyam Empowerment Center para conseguirmos receber mais mulheres e não só estas mulheres que estão mesmo numa situação de pobreza extrema, ou seja, não têm para onde ir, no fundo, mas queremos também receber outras mulheres, porque também existem famílias, mesmo das castas baixas, em que o marido e a família é um bocadinho mais de mente aberta e que a mulher pode
ir procurar esses estudos, só que normalmente elas não têm onde ir procurar esse acesso a essa educação, não é? Porque as coisas não estão desenhadas para elas, não existem escolas ou coisas assim que elas possam pagar. E, portanto, o Satyam Empowerment Center, a ideia é que seja um espaço de estudo para as raparigas. Nós estamos sempre preocupados em aumentar a qualidade da educação dessas raparigas e que possamos receber mais mulheres destas que querem quebrar esse ciclo de pobreza nas famílias. O Tipping Up, nós ainda estamos um bocadinho em construção, mas no fundo o que nós fazemos é comunicação para a sustentabilidade ou diversidade e inclusão. E ajudamos desde empresas, montamos os projetos, estamos agora a montar os nossos projetos de A a Z também, ou seja, um projeto de 100% Tipping Up, mas fazemos desde consultoria, as estratégias de comunicação, a montarmos os nossos próprios projetos. No fundo é isso, é usar a comunicação mais focada na sustentabilidade e diversidade e inclusão. Olha, uma pergunta rápida, desculpa Eli, queria só te perguntar uma coisa. O Satyam, que parece ser super interessante e necessário, para além do Satyam Café, como é que se financia esse projeto? É mesmo através de doações e, portanto, é o Satyam Café, são doações e pronto, e depois é só estando lá, porque nós depois organizamos eventos ou, por exemplo, as pessoas podem até alugar o espaço para fazer alguma coisa, portanto acaba por também ser esse tipo de receitas. E o ano passado, isto foi muito bom, porque nós no fundo, eu sou portuguesa e a minha co-partner é da Nova Zelândia, é a Saskia, mas ela vive cá em Portugal e foi ela até que começou a Satyam. E o ano passado nós recolhemos dinheiro para montarmos o centro, o Satyam Empowerment Center. Aliás, eu estava lá em março e de repente tivemos de vir embora por causa do Covid, porque podíamos não entrar em Portugal e não sei o quê. Eu estava na Índia e acabei por ter de vir de um dia para o outro. Mas pronto, mas uma coisa que também foi curiosa e boa foi que nós acabámos por recolher esse dinheiro todo, foi ainda mais ou menos 25 mil euros, com doações de 5 e 10 euros, ou seja, daquilo que as pessoas podiam doar, e essencialmente portuguesas, porque nós tínhamos a nossa comunidade cá e, portanto, até foi muito partilharmos através de outros influencers cá e de muitas pessoas cá que nós conseguimos recolher o dinheiro para montar o centro lá e pronto, isso acaba por ser uma coisa curiosa, porque agora aquilo, nós decidimos que íamos escrever os nomes de toda a gente que doou dinheiro na parede e agora aquilo está lá cheio de nomes de portugueses, basicamente. mas foi ótimo. Sentes que do lado das empresas e das marcas há uma vontade de agarrar também estas iniciativas do lado, iniciadas por indivíduos, iniciadas pelos consumidores, digamos assim? Sim, agora acho que tem sempre de haver uma triagem, porque acho que existem as marcas que se apropriam disso, e isso é uma coisa, não é? O chamado pinkwashing, e depois há marcas que genuinamente querem fazer esse caminho. E pronto, mas sinto que sem dúvida, seja por uma razão ou por outra, o interesse está a aumentar. Carolina, quem é que mais te inspira? Se pudesse escolher só uma pessoa ou só um movimento? Não sei se posso fazer batota nesta pergunta, mas eu no fundo acho que são todas as pessoas que estão nos movimentos. Consegui. E é mesmo verdade, porque eu não acho que exista, é assim, há pessoas muito próximas, ou seja, há um núcleo de amigas muito próximo, que todas elas também são pessoas incríveis e que me inspiram muito, e portanto há essa inspiração direta. E depois acho que existe esta inspiração com as próprias pessoas que estão nos movimentos, e acho mesmo que é uma coisa linda, porque as pessoas estão ali a lutar por uma coisa em que acreditam para benefício de todos, ou seja, e vemos pessoas de todo o tipo, ou seja, os que escolheram não ir à praia para estarem ali a trabalhar naquilo, uma mãe de família que depois de despachar tudo o que tinha para fazer em casa ainda foi ali e ainda está ali até às 9 da noite se for preciso,
E isso acho que é muito bonito, porque há um pequeno grupo de pessoas que está a gerar uma grande mudança para todos, e isso inspira-me muito. Então, e de facto, sabe, assim, dá mesmo gosto de ouvir-te, e é verdade que é a questão de... Eu lembro-me quando era mais nova que também tinha vários projetos, e ainda continuo com, pronto, com alguns, mas de longe nada. O meu lado de ativista, acho que limita-se agora à reciclagem que eu obrigo a fazer cá em casa. Mas que pistas é que tu dás a quem nos ouve e que deseja embarcar por uma via mais ativista? Olha, acho que é muito fácil, na verdade, que é contactarem organizações que trabalham na causa que essas pessoas querem, e até é normal no início nós não sabermos qual a causa, e aí digo contactem todas e vejam qual é que abre o caminho mais rápido, porque depois as pessoas vão saltando e vão navegando entre causas, entre organizações e o que for. E eu lembro-me que depois das eleições presidenciais aqui, eu recebi muitos pedidos com muitas pessoas a quererem fazer alguma coisa de repente. E pronto, e portanto eu fiz um post até no Instagram em que escrevi isso, em que escrevi a dizer que éramos precisos todos, e em que identifiquei uma série de organizações do género. Para o feminismo existem estas, para a comunidade LGBTQ estão aquelas, para o antirracismo também existem estas. Não são as únicas, houve pessoas, obviamente, depois até comentarem e a dizerem esqueceste de não sei quantas. Mas é ótimo que entre o post e os comentários há ali muitas organizações, e as organizações estão sempre a precisar de pessoas, portanto há sempre espaço. Portanto, é mesmo contactarem qualquer que seja a causa que mexa mais com vocês. Se não sabem, contactem várias que achem que podem ser aquelas, e depois as pessoas navegam. Há pessoas até que uns anos estão mais numa causa, depois juntam-se a outra organização, e nós nós conhecemos-nos e está tudo bem entre navegar entre organizações e causas e isso tudo. E de certeza que vão encontrar pessoas incríveis e aprender imenso também, porque é uma escola muito grande. Quando pensas no teu lema de deixar um mundo melhor do que aquele que encontraste, como é que o visualizas? Como é que o imaginas? E depois isso, eu até já refleti um bocado sobre isso, porque como o encontrei varia nos anos, não é? Porque o mundo, se calhar, este ano não é o mesmo que o ano passado, e portanto, o que é isso? Deixar o mundo um bocadinho melhor do que eu encontrei. Mas no fundo, eu acho que é conseguir fazer um contributo para avançar não sei, em alguma coisa que melhore a vida de uma minoria, ou assim. Acho que no fundo eu gostava de fazer alguma coisa e sentir que tinha tido impacto em avançar ou numa coisa ou em várias coisas, por melhorar a vida de pessoas que não têm sido privilegiadas até agora, e que não são privilegiadas, no fundo. Mas penso que é isso. O mundo em si, não sei, acho que posso cair naquelas coisas de um mundo de direitos iguais, de oportunidades iguais, mas isso, honestamente, acho que vou falecer antes de ver esse mundo, não é? Portanto, não sei bem qual é que é ali o intermédio entre aquilo que eu encontrei e esse mundo utópico para o qual eu estou a caminhar e quero que a minha vida caminhe para aí. Não sei exatamente qual é que vai ser esse, não é? Que vai calhar ali algures no meio. Olha, falavas há pouco de estares a pensar na tua próxima aventura. Algo que possas começar a revelar? Acho que é demasiado cedo. Mas é assim, a única coisa que eu posso começar a revelar, e que acho que já posso revelar, é que eu vou voltar a fazer conteúdos mais regularmente, e pronto, e provavelmente vou lançar um podcast que depois gostava que evoluísse para videocast, e depois gostava que evoluísse para coisas ao vivo, chamado Perdi a Memória. E pronto, porque eu sinto que no fundo, no mundo com cada vez mais certezas, é preciso existir espaço para quem ainda tem dúvidas, e este nome é inspirado numa música do António Variações, em que, pronto, eu vou-me propor a desconstruir uma série de coisas, desde o racismo, o feminismo, a comunidade LGBTQ, como é que isso se interseta, e no fundo porque nós muitas vezes usamos jargões e falamos de racismo estrutural e de justiça climática, e existem pessoas que ainda não estão aí, e portanto proponho-me a fazer esse caminho, e portanto por isso é que eu perdi a memória, porque imaginando que eu me esqueci de muitas coisas que eu já sei,
voltando atrás e fazendo esse caminho de reaprender essas coisas. Pronto, e depois em termos de organizações existem algumas portas abertas, mas pronto, mas como ainda não sei onde é que eu vou cair, não consigo dizer, no fundo é isso, mas garantidamente continuará a ser na área da igualdade de género. Carolina, muito obrigada por teres conversado connosco hoje. Muito obrigada pelo teu tempo, pelas explicações. Eu hoje já aprendi que existe um sistema ELU e daqui vou estudar a lição. Espero que tenham gostado e eu também adorei a conversa, foi mesmo muito bom. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por falares connosco. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à onipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em Facebook, Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_Billy, Helena Soares, marketeer e estratégia em nautil.net e Instagram Alice_in_Wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana!